Segundo livro dos Reis, capítulo 18, nós vamos ler do versículo de número 1 até o versículo 7. Diz assim: E sucedeu que no terceiro ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acás, rei de Judá. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e 29 anos reinou em Jerusalém. E era o nome da sua mãe Abi, filha de Zacarias. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Davi, seu pai. Este tirou os altos e quebrou as estátuas, e deitou abaixo os bosques, e fez em pedaços a serpente de metal que Moisés fizera, porquanto até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamavam Neustã. No Senhor Deus de Israel confiou, de maneira que depois dele não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. Porque se achegou ao Senhor, não se apartou de após ele e guardou os mandamentos que o Senhor Deus tinha dado a Moisés. Assim foi o Senhor com ele. Para onde quer que saía, se conduzia com prudência, e se revoltou contra o rei da Assíria e não o serviu. Diga amém. Dá uma olhada na pessoa que está do seu lado e diga para ele: firmados no legado. Agora diga comigo: Senhor Jesus, fala comigo. Amém. Podem sentar, meus amados. Meus irmãos, o tema desta celebração de 101 anos é firmados no legado, avançando na promessa. Quando eu orei acerca desse tema, o Senhor trouxe ao meu coração ontem falar sobre promessa. E ontem nós falamos sobre 4 promessas e uma certeza. Quais promessas? Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza com o Espírito Santo, Jesus vai voltar. Qual é a certeza? Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Para esta manhã, o Senhor gerou no meu coração o desejo de falar sobre legado. Como construir um legado? Como estabelecer um legado? Detalhe é que legado é diferença de herança. Legado é um castelo, herança é um casebre. Quando você fala de legado, você está falando de algo que tem uma conotação mais espiritual do que material, ainda que se manifeste de forma material por aquilo que foi construído ao longo do tempo e da história. Exemplo: quem foi usado por Deus para estabelecer esta igreja há 101 anos atrás, construiu um legado. Quando um pastor se dispõe
a assumir uma igreja, e ao longo dos anos surgem oportunidades de mudar para igrejas maiores, campos mais amplos e promissores. Que pastor não gostaria de pastorear uma igreja mais estruturada, mais ampla? Sem falar que ele olha para os filhos e diz: preciso pensar num ambiente que dê aos meus filhos oportunidades mais amplas, mais vastas. Mas ele decide permanecer ali, já há quase 45 anos, em função do que Deus gerou no seu coração acerca de um povo, acerca de um lugar e acerca de um projeto. Isto é legado. Isto é legado. Vou falar algo aqui que é da intimidade da família. Me permitam quebrar um pouco do protocolo. O Renan, que é neto do pastor Pedro, me disse que o pastor Pedro estava esperando só uma palavra de para dizer assim: venha para o aniversário da igreja. Ele só precisava de uma palavrinha de apoio, do tipo assim: vem, pai, vem, vô. E ele teria vindo. Ele está cuidando da saúde e requer que esse cuidado seja detalhista. Mas quando você constrói legado, se você não tomar cuidado, você esquece até de você mesmo, em função do legado que foi construído. Isto é legado. Eu vivo numa geração que quer construir engajamento, numa geração que quer construir patrimônio físico, mas uma geração muito pouco preocupada com legado. O que eu digo e vai virar cultura na vida de alguém é legado. O que eu faço e vai ser reproduzido no comportamento de alguém é legado. O que eu construo e permanecerá mesmo quando eu não estiver mais aqui é legado. E é disto que nós estamos falando. E um detalhe importante: eu fui uma certa feita pregar numa igreja. Foi uma igreja que nós recebemos para se tornar parte do nosso campo e do nosso ministério. Então era uma igreja já de 8 anos. Um pastor foi estabelecido lá pelo pastor que nos entregou, que nos passou a responsabilidade sobre a igreja. Ele designou o seu vice ou co-pastor que continuasse. Me pediu, que era uma forma de gratidão, porque aquele pastor lhe havia auxiliado durante todo aquele tempo. E eu fui para o aniversário de 8 anos daquela igreja. E depois do culto, quando chegamos numa sala onde tinha um bolo para partir, em cima do bolo estava escrito lá: 2 anos. Mas eu sei que a igreja tinha 8. E eu perguntei para ele: por que tem aqui 2 anos e não 8? Ele disse: é que é o tempo que eu assumi a igreja. Eu perguntei: mas nós estamos comemorando os anos do seu pastoreio ou o aniversário da igreja? O aniversário da igreja. Eu disse: deixa eu ver se eu entendi. Você está querendo anular os 6 anos anteriores que aquele pastor pastoreou aqui e fazer da história da igreja a sua história? Preste atenção: não se constrói o teu legado anulando o legado de alguém. Quando você usurpa o legado de outro para construir o teu, você está construindo o teu legado sobre caixas de tomate, sobre pallets. Ele não tem fundamentação, não tem resistência. A sua história não precisa ser construída desonrando a história de outra pessoa. Muito pelo contrário. E é isto que nós observamos no texto que nós lemos. Se a sua Bíblia estiver aberta, deixa eu lhe explicar um pouquinho
2 Reis capítulo 18, para o irmão entender o cenário, o contexto no qual Ezequias reinou. Era um cenário bastante conturbado. Nos dias que Ezequias reinou, o grande império do mundo era o império da Assíria. O rei, governo, imperador da Síria se chamava Sargão II, um homem poderoso e cruel na sua história. A própria Síria era um império cruel. Só para você ter uma ideia, quando a Síria invadia nações e prevalecia contra ela, os que sobrevivessem, segundo a história, tinham as mãos e os pés cortados, para que não pudessem nunca mais empreender uma guerra contra aquela nação que lhe derrotara. Era comum entre os soldados da Síria, inclusive, esfolar os soldados do exército inimigo. O que é esfolar? Tirar a pele. E usava a pele destes soldados para cobrir as suas tendas de acampamento. Então os assírios eram conhecidos por sua crueldade. No Reino do Norte, porque a essa altura Israel já havia sido dividido. Em vez de uma nação eram duas, Reino do Norte e Reino do Sul. Reino do Norte se chamava Israel, a capital era Samaria. Reino do Sul se chamava Judá, a capital era Jerusalém. No Reino do Norte estava reinando em Israel o rei Oséias, filho de Elá. E no sul começa a reinar Ezequias. O Reino do Norte, Israel, caiu pela força da espada da Assíria. Foram derrotados, destruídos, dispersados, e nunca mais as 10 tribos do Reino do Norte se reuniram ao longo da história até hoje. Foi uma derrocada violenta. E a Bíblia Sagrada diz que o império da Assíria queria atacar Judá. O rei Sargão II pretendia, depois de derrotar Israel, derrotar Judá. Mas está escrito assim: mas Deus preservou Judá. Vou repetir: Deus preservou a Judá. Dá um toque na pessoa do seu lado e diz para ele assim: se Deus não permitir, ninguém te toca. Ameaça, ronda, rosna, grita, ataca, mas aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Está escrito. Então a Bíblia Sagrada diz que Ezequias começou a reinar sobre Judá. O narrador da história do livro do 2 Reis volta a sua atenção para Ezequias. Embora protagonista do cenário mundial aqui é Sargão e o rei de Israel, que está em guerra. Mas o escritor volta a sua atenção para Ezequias e começa a tecer alguns elogios ao rei Ezequias de Judá. E ele chega a dizer no versículo 5 que não houve antes dele ninguém igual a ele em Judá, e nem depois dele. Preste atenção. Não, pastor, e Salomão? Salomão era do reino de Israel unificado. O escritor está tomando como referência agora Judá, como o reino de Judá, depois que a nação foi dividida. Então ele está dizendo: os reis que vieram antes dele não poderiam ser comparados com ele, e os que vieram depois também não, por causa da obra que ele fez. Se você prestar atenção, a Bíblia no Antigo Testamento faz essa referência a poucos reis. Por exemplo, a Bíblia faz essa referência, não houve ninguém como ele, quando fala de Salomão, que é uma referência de sabedoria.
Então a Bíblia diz que antes dele não houve, depois dele não haveria homem tão sábio quanto. 1 Reis capítulo 3, versículo de número 12. A Bíblia também faz esta referência sobre Josias, que começou a reinar ainda na infância e promoveu um dos maiores avivamentos da história de Israel no Antigo Testamento. Lá no segundo livro dos Reis, capítulo 23, versículo 25. Agora a Bíblia Sagrada faz esta referência a Ezequias no que se refere à sua excelência, no que se refere à sua nobreza, à maneira como ele conduziu o reinado na presença do Senhor. Observe que antes de Ezequias reinaram alguns outros reis. E acerca de todos os reis anteriores, a Bíblia coloca um porém. Exemplo, Jotão. A Bíblia diz que Jotão prosperou e honrou ao Senhor, mas não removeu os altares da idolatria. Honrou ao Senhor, porém não removeu os altares da idolatria. Tipo assim, eu e a minha casa seremos crentes. Vocês cada um faça o que quiser, porque eu não vou me meter na religião de ninguém. Jotão reinou honrando ao Senhor, mas sendo irresponsável em relação à fé do seu povo. Isto é um porém. A Bíblia faz uma outra menção a um rei anterior a Ezequias, que é o rei Acás, seu pai. Acás é considerado, se não o pior, um dos piores reis de Judá. Era pai de Ezequias. Vou repetir. Acás era pai de Ezequias. Agora presta atenção. Diga comigo assim: Acás, pai de Ezequias, foi o pior rei de Judá. Ezequias, filho de Acás, foi o melhor rei de Judá. Por que está dizendo isso, pastor? Para te dizer que o teu pai foi não define o que você será. O que o teu pai foi não define o que você será. Porque tem muita gente que diz assim: meu pai foi alcoólatra, minha mãe foi prostituta, meu pai foi ladrão, meu pai foi macumbeiro. Então a minha vida, a sua vida não está condicionada àquilo que os seus ancestrais, sem conhecerem a Deus, foram. Deus pode mudar a sua história. Deus pode operar de maneira maravilhosa na sua vida. Preste atenção. Um pai pode deixar para os seus filhos herança, riqueza, casas, fazendas, mas se aproximar do altar é você quem decide fazer. Então se aproxime do altar, porque nós conhecemos pais que foram excelentes na presença de Deus e filhos que não quiseram ser iguais a eles. Basta lembrar dos filhos de Samuel, o profeta. Samuel foi profeta sério, e a Bíblia diz que durante os anos que ele julgou Israel, 40 anos, nenhuma das palavras que saiu da sua boca caiu por terra. Mas os seus filhos foram atribulados. Então é preciso saber abraçar o legado de bênção recebido e construir um legado de bênção. Porque eu não sou obrigado a colher a semeadura dos meus ancestrais que não conheciam a Deus. Mas privilegiados são aqueles que receberam um legado digno de ser continuado. Entretanto, Deus é fiel para fazer de você um instrumento poderoso na sua vida, na sua família, na sua comunidade e nesta cidade. Então vamos lá. Ezequias, filho de um pai idólatra, filho de um pai perturbado, herdou um país
falido, mas conseguiu restaurar a nação e construir um legado. Vamos observar como. Pastor Josué, como é que se faz isso? Eu não sou como Ezequias. Eu vejo que aquela pessoa, aquele pastor que eu admiro, que me batizou, que me ganhou para Jesus, ele era um homem supra-sumo, acima de qualquer possibilidade de eu me tornar igual. Você serve o mesmo Deus, ouve a mesma palavra. O que vai determinar o nosso futuro é a nossa decisão no presente, a decisão de honrar a Deus. Nenhum pai, pastor, líder que constrói um legado fica torcendo para que os seus filhos, ovelhas, herdeiros espirituais, fracassem. Nenhum líder bem-sucedido de fato torce para o seu sucessor errar. Muito pelo contrário, porque legado é deixar algo construído na certeza que aqueles que virão depois honrarão aquilo que foi feito para a glória do nome do nosso Deus. Então, vamos lá, para permanecer firmados no legado. A primeira coisa, se você quiser manter sua Bíblia aberta, nós vamos ler isso aqui. A primeira coisa que você precisa fazer é: cuide da sua adoração. Cuide da sua adoração. A adoração é o centro da prática cristã. A adoração é a base da experiência cristã. Se nós lermos o segundo livro das Crônicas, capítulo 29, a história é a mesma. A história é a mesma. O segundo livro das Crônicas, capítulo 29, é a mesma história de 2 Reis, capítulo 18. A diferença é que você tem no primeiro e segundo livro dos Reis, um cronista, um historiador, escrevendo a história mais próximo dos acontecimentos. Já o livro das Crônicas foi escrito depois do cativeiro babilônico, que era uma forma de fazer com que os sobreviventes do cativeiro soubessem a sua história. É o que a gente faz hoje na escola, estudando a história do Brasil. Então o livro das Crônicas foi escrito muito tempo depois, para informar aos sobreviventes do cativeiro de Babilônia como foi a sua história, como a sua história foi construída. A narrativa é a mesma. Agora veja 2 Crônicas 29, 2 e 3. E fez o que era reto aos olhos do Senhor. Quem? Ezequias, conforme tudo quanto fizera Davi, seu pai. Ele, no primeiro ano do seu reinado, em que ano? Em que ano? No primeiro ano do seu reinado, no mês primeiro. Em que mês? Mês primeiro. Abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. Presta atenção. No primeiro ano, no primeiro mês. Sabe o que isso significa? Prioridade. O primeiro ato governamental de Ezequias foi restaurar a adoração. O primeiro ato do governo de Ezequias foi trazer Deus de volta para a sede do seu reinado. Aleluia! Ele restaura a adoração. E o que é adoração? Literalmente prostrar-se e reconhecer, prostrar-se e oferecer presentes. Adoração é ato de reverência, adoração é ato de honra, adoração é ato de reconhecimento ao único digno de receber toda honra, toda glória, toda exaltação para sempre. Provoque o irmão do seu lado e fala com ele assim: você é um adorador. Você é um adorador. Como assim, pastor? Como é que eu sou adorador? Eu não sei nem cantar, não sei nem para onde vai. E quem te disse que a adoração está atrelada a cantar? Muita gente canta e não adora. Adoração não se resume a cântico. Para começar, a tua existência adora.
O teu piscar de olhos adora. O teu ato natural e espontâneo de respirar adora. As tuas batidas do coração adoram. Aleluia. Só quem é pai vai entender o que eu vou falar agora. Pai ou mãe, claro. Todo pai ou mãe levanta de madrugada para ir olhar o filho na cama, a filha, para saber se está bem, se está coberto, se não está com frio, se não tem um pernilongo lá. E interessante é que eles crescem e a gente continua tratando eles como se fossem pequenos. Aí você chega do lado da cama e fica olhando para o teu filho, para a tua filha, admirando a simples respiração, admirando o simples fato de eles se mexerem na cama e de vez em quando jogarem os pés para fora da cama. E você diz assim: como eu amo, como eu quero. Um dia eu falei com meu filho: você só vai entender o meu amor por você no dia que você for o pai. Semana passada ele me escreveu e disse: pai, agora eu sei quanto o Senhor me ama, porque eu olho para o meu menino, e aí ele falou o nome, eu olho para o Arthur, e é um amor que chega a dói. Exatamente. O simples fato de estar ali te alegra. Não precisa te beijar, não precisa te abraçar, nem está te percebendo, porque está dormindo, mas você está se alegrando. Deus olha para você e diz assim: meu filho, minha filha. Ele é adorado no simples fato de você estar ali. Deus está sendo adorado. Restaure a adoração na sua vida. Tenha consciência de quem você é. Esta igreja foi construída sobre adoração. E preste atenção: como é que se adora? Olha 2 Crônicas 29, versículo 4. Primeira coisa que Ezequias faz: restaurou o sacerdócio, trouxe os sacerdotes e os levitas e os ajuntou na praça oriental. Não há adoração sem sacerdócio. O sacerdócio precisa ser restaurado. Muitas vezes o sacerdócio no templo está bem, mas o sacerdócio em casa está trincado. Muitas vezes a esposa não honra o marido não honra a esposa, os filhos não honram os pais não cuidam dos filhos com amor e desvelo. Quando isso acontece, o sacerdócio está trincado. Você vai fazer uma oração nesta manhã e vai dizer para Deus: restaura o meu sacerdócio. Você vai dizer para Deus: restaura a minha arca. Tem pessoas aqui que precisam de um milagre no seu sacerdócio. Precisa da sua mulher e dos seus filhos consigo, na casa do Senhor. Diga isso para Deus agora: eu quero o sacerdócio lá em casa restaurado, em nome de Jesus. Além de restaurar o sacerdócio, versículo 5: e disse-lhes: ouvi-me, ó levitas, santificai-vos agora, e santificai a casa do Senhor, Deus de vossos pais, e tirai do santuário a imundícia. Se você vai restaurar a adoração, é preciso purificar o santuário. Analise na sua vida o que está sujo. Analise na sua vida o que está fora de ordem. E diga para Deus: limpa-me, lava-me. Olha o salmista: purifica-me e me tornarei puro, mais branco do que a neve. O Senhor quer restaurar a pureza de nossa alma, restaurar a nossa santidade, o nosso anseio pela sua presença. O pilar do legado, o primeiro pilar de um legado é a adoração. E não há adoração sem sacerdócio.
E não há sacerdócio sem purificação. O Senhor quer nos santificar para Ele. O Senhor quer mudar a nossa vida. E mais, versículo 10: renovou a aliança. Presta atenção, se você vai investir em adoração, renove a sua aliança com Deus. Quanta gente que está na igreja pelo hábito, mas a aliança envelheceu e não passa por polimento há quanto tempo? Não renova. Tem um texto na Bíblia que todo pastor menciona, e se for pregador pentecostal, então, é um desespero de alegria. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Ok? Vamos ler o contexto? Havia 3 razões pelas quais o fogo ardia continuamente no altar. Primeiro, quem acendeu o fogo não foi o sacerdote, foi Deus. É só você ler Levítico, sobretudo capítulo 9, versículo 24. Foi Deus quem acendeu o fogo no altar. Não é pregador quem acende fogo, não é pastor quem acende fogo, é o Senhor. É o Senhor. É Ele quem faz o fogo acender. Agora presta atenção, quem mantém o fogo aceso é você. Então, para isto, todos os dias pela manhã, o sacerdote entrava no lugar santo, tirava as cinzas do fogo de ontem e colocava lenha nova. Quanta gente na igreja vivendo das cinzas do fogo de ontem. Ah, antigamente eu profetizava, antigamente eu evangelizava, antigamente Deus me usava. Antes de chegar esse obreiro na minha congregação, eu fazia tudo. E fica pendurado na cinza do fogo de ontem. Dá um toque assim no vizinho, fala com ele: tira a cinza, tira a cinza, coloca lenha nova. Aleluia! Coloca lenha nova para o fogo permanecer aceso. E um outro detalhe, a terceira razão pela qual o fogo permanecia aceso, é que o sacerdote não entrava no santuário na mesma condição que ele passou o dia ou a noite. Ele primeiro se purificava, se lavava com água limpa. Não entendi, pastor, se lavar com água limpa? E alguém se lava com água suja? Presta atenção, era deserto. Não era a cidade de Viana, cercada pelos lagos. Era deserto. A água era usada e reutilizada. O que está dizendo é que a água que purificava o sacerdote não poderia ter sido usada antes para nenhum outro ato. Primeiro era usada na purificação do sacerdote. Então, se você quer firmar um legado, comece pela adoração. Volte a adorar. Tire a murmuração. Se livra da fofoca. Se livra de vida alheia. Se concentra em adorar a Deus. Se concentra em exaltar a Deus. A sua vida é uma vida de adoração. Jesus diz assim: o Pai procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. É por isso que o compositor escreveu assim, ó: eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. A adoração se dá de coração. A adoração se dá com o coração. Deus está esperando que o seu legado seja firmado na adoração. Dá para dizer amém? Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração.
Na presença dos deuses, a ti cantarei louvores. Na presença dos deuses, a ti cantarei louvores. Adorando. Segundo lugar que é pilar do teu legado. Trate da história da sua família. Se você quer estar firmado no legado, não cuide só de você. Analise, cuide e trate da história da sua família. Cada um por si, Deus por todos. Quando o assunto é família, não. Vamos analisar o texto. Olha o versículo 3. 2 Reis capítulo 18, versículo 3. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo que fizera Davi, seu pai. Sua Bíblia está aberta? Leia comigo o versículo 1, por favor. Olha o que diz, ó. E sucedeu que no 3º ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de, melhora um pouquinho, filho de Acás. Ele é filho de quem? Aí no versículo 3 diz assim: e fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo quanto fizera quem? E quem é Davi aqui? Seu pai. Mas o versículo 1 não diz que ele é filho de Acás? Por que aqui embaixo diz que Davi é seu pai? É uma contradição, pastor? Não, presta atenção. Ele é filho biológico de Acás. Mas ele olha para a história do pai e diz: o meu pai não me serve como referência espiritual. Já que ele não me serve como referência espiritual, eu vou escolher alguém que será o meu pai espiritual. E ele olha para trás e diz: Acás não serve, Jotão não serve, Roboão não serve, então será Davi. Ele andou conforme os caminhos do Senhor. Agora, sabe o que é interessante? É que depois do pecado de Davi, lá em 2 Samuel capítulo 12, Davi não foi mencionado como referência espiritual por nenhum rei de Israel. Quando chega em Ezequias, é a primeira vez que Davi é mencionado como referência. É como se o Espírito Santo dissesse: eu vou resgatar a história de Davi e vou torná-lo uma referência de renovação, de restauração, de reconstrução para outras pessoas. Não sei como foi a história do seu pai e da sua mãe, mas sei que Deus te deu paternidade espiritual nessa casa. Tome isto como referência. Muitas vezes, por falta de conhecimento, você permite Satanás explorar a tua história e dizer: você não vai ser ninguém, porque tua família tem essa história. Gente, deixa eu te explicar. Um pastor cuidando de uma igreja, da mesma igreja, durante 45 anos, não é só decisão de permanecer ali, é Deus gerando para aquele povo e para aquela cidade paternidade espiritual. Assim nós entendêssemos a grandeza disso. É o Senhor estabelecendo para aquele povo e para aquela cidade referência espiritual. Muitos homens não se tornaram renomados mundialmente, mas essa não é a prioridade de Deus. A prioridade de Deus é que cada cidade, cada comunidade, cada povo tenha uma referência espiritual. E é isso que Deus quer para a sua vida. É isso que Deus quer na sua história. Então,
Pensa na sua família. O que eu estou construindo de legado para os meus filhos? Que referência espiritual eu sou para minha mulher? Que referência espiritual eu sou para o meu marido? Que legado eu estou deixando? Por exemplo, quando eu penso no meu avô paterno, eu me lembro da sua paciência. Quando eu penso na minha avó paterna, eu me lembro da sua vida de oração. Quando eu penso na minha avó materna, eu me lembro da sua generosidade. Quando penso no meu avô paterno, que não era evangélico, não era cristão, meu avô aceitou a Jesus, meu avô materno aceitou a Jesus 5 minutos antes de morrer. Teve uma vida relativamente conturbada e algumas práticas seriamente questionáveis. Mas eu aprendi lições de ministério com o meu avô incrédulo. Lições incríveis. Exemplo, vou dar uma. Ele estava um dia tirando leite da vaca na fazenda, e eu me aproximei da vaca e dei um tapa na vaca. Quando eu bati na vaca, ele não falou nada. Ele tirou a cordinha que prendia os pés da vaca, soltou a cauda da vaca e tirou ela do lugar onde tirava leite. Aí eu perguntei para ele: por que o senhor soltou a vaca? Ele fez assim: acabar daí que você bate na bichinha e depois quer tomar o leite dela. Meu avô me ensinou que você não cuida de ovelha batendo. Que se você quiser que ovelha dê leite, você precisa cuidar. São princípios, são valores e outras lições que ele me deu na vida. Pense na sua família. Que legado você está construindo para os seus filhos? Eu sei que filho muitas vezes cansa. Cansa porque chora de madrugada. Cansa porque pede até te vencer pelo cansaço. E se for menina, então. Quem tem filho e filha sabe que menino, quando você diz não, ele faz um bico, faz uma tromba, passa lá para o fundo da casa, a depender do tamanho, quer bater a porta do quarto, que é para bancar o poderoso. Menina não. Menina fica dizendo: por quê? Você não quer pensar de novo? A minha filha chegou para mim semana passada e falou assim: papai, eu não estou querendo lhe vencer pelo cansaço, mas não dava para o senhor pensar de novo naquela resposta? Eu disse: mas Catarina, eu já te falei 5 vezes. Disse: minha filha, eu não dou a mesma resposta para uma pessoa mais do que 2 vezes. A terceira é meu limite. Eu já te disse 5 vezes. Entende? Mas a questão aqui é: que legado você está construindo para eles? Aí na 6ª vez eu disse: senta aqui, eu vou te explicar por que não. Aí eu dei todo o cenário do porquê não. Ela disse: mas já que a sua preocupação é comigo, por que você não vai junto? Entende? Filhos. Mas a questão é: que tipo de legado tu estás construindo para a tua casa? Eu vou dizer algo aqui que eu sei que é da parte de Deus. Não deixe o diabo destruir os seus filhos. Não deixe o diabo prevalecer contra a sua casa. Isso é legado. Diga comigo: Senhor, a minha família estará comigo na arca. Diga: Senhor, eu não abro mão da minha casa comigo na arca.
E magai louva, suire baramantura madabadagai. Terceiro lugar, eu preciso agilizar para terminar. É porque eu vou falando e vai fluindo e a minha alma vai se deliciando. E aí, se eu não tomar cuidado, o horário me engole, né? Aleluia. Te mandaganamai o suire bagai lagastes. O Espírito de Deus comunica ao meu coração que tem gente que está aqui, mas a família está longe. E o Senhor está indo ao encontro dos seus. Alguém vai te ligar e vai te chamar para conversar. Um vento de Deus está entrando na tua família a partir de hoje, e algo extraordinário do céu, orogou mando zadaganai vesuyegast, algo extraordinário do céu está mudando o texto da tua história para a glória de Deus Pai. Haverá cura, haverá cura. Ei, colabagadagai lá, surie mandora bagai. Tera bagada batsuri bondoria sandagadai. Terminar, né? Terceiro lugar, diga comigo, eu estou firmado no legado. O primeiro pilar desse legado é a adoração. O segundo pilar desse legado é cuidar da situação da sua família. Terceiro pilar desse legado: retire de casa o que não presta. Destrua Neustan. Outro dia eu disse na igreja onde pastoreio: quando vocês chegarem em casa hoje, decidam fazer uma faxina. Vai mexendo, porque você vai entulhando tanta coisa. Você ganha presente, você recebe, você compra, e você às vezes nem observa. É por isso que há quem diga que você só sabe o que tem no dia que você resolve fazer uma mudança que não cabe no caminhão. Então, de vez em quando, dá uma varrida geral, tira tudo do guarda-roupa e vai olhando coisas que não fazem mais parte do tempo que você está vivendo. Tem presente, querido, que você precisa analisar muito quem deu, com que intenção deu. Você tem que ser criterioso. É sua casa. O ambiente da sua casa tem que ser limpo. Pode não ter móveis, você sentar no chão, mas é melhor sentar no chão numa casa purificada do que sentar num sofá maldito. O versículo de número 4 diz que Ezequias tirou os altos, quebrou as estátuas, derribou todos os bosques, que eram bosques de idolatria, tá? E fez em pedaços a serpente de metal que Moisés fizera. Aquela serpente que foi erguida para que a praga de serpente cessasse. Depois da morte de Moisés, depois da entrada na terra prometida, virou ídolo. Incrível como coisas
que foram postas por Deus na nossa vida para um tempo e um propósito, nós podemos vir a sacramentar. A serpente virou ídolo. Aquilo que foi bênção virou maldição na vida de Israel. E Ezequias saiu quebrando tudo. Virou objeto sagrado. É um cuidado que nós precisamos ter para não termos em casa o que não é bênção. Lembro-me, Benihim conta de uma certa feita que ele foi convidado por um pastor para pregar numa conferência. E no meio da conferência o pastor falou com ele: eu gostaria que você fosse na casa de uma moça da nossa igreja que ela está possessa de demônios. E todo conferencista que vem aqui eu levo lá e o demônio não sai. E Benihim disse que decidiu ir, mas ele que lhe fizesse compreender qual era o segredo, porque aquele espírito, aquela entidade não saía. E quando ele chegou na casa e começou a orar pela moça, enquanto ele orava, ele disse que sentiu o Espírito Santo falando com ele: olha para a mão dela. Quando ele olhou para a mão dela, ela tinha um anel. E o anel tinha o formato de uma serpente. E na cabeça da serpente, como que pronta para atacar, estava a pérola, a pedra que dava o grande valor ao anel. Mas o anel era uma serpente, era um pacto maligno. E quem deu o anel de presente tinha feito antes um pacto maligno contra a vida daquela moça. De modo que ele diz que segurou na mão da moça, e quando ele foi tirar o anel, a mão da moça travou. E agora ele começou a ordenar à entidade maligna que liberasse as articulações para que a moça abrisse a mão e ele tirasse o anel. E ele diz: a partir do momento não era mais uma questão de repreender, agora era uma questão de retirar o elemento que servia do pacto do maligno para manter aquela moça escravizada. De modo que eu tenho dito a alguém: isso aqui não é superstição, não é misticismo, nada disso. É só uma questão de princípio de oração. Tudo aquilo que entra na sua casa, antes de usar, antes de guardar, coloque à mesa e ore. Coloque na mão de Deus, consagra ao Senhor. Retire de casa Neustã. Faz uma varredura na sua vida. Eu atendi uma certa feita um casal numa crise conjugal violenta. Não vou dar detalhes, eram questões particulares e pessoais daquele casal. Mas na medida que nós estamos falando, e normalmente eu tenho aquela prática de atender o casal, depois atendo ele, depois peço a minha esposa para atendê-la, e às vezes peço permissão para no atendimento da minha esposa com ela, eu quero estar presente, eu quero ouvir algumas coisas. E na medida que a gente foi construindo aquilo e aquele atendimento, eu ouvi frases, até o dia que eu interpelei a conversa para perguntar: a senhora tem alguma coisa guardada que lembra esse ex-namorado que foi o grande amor da sua vida? Ela gaguejou, titubeou, não quis responder. Eu invadi uma gaveta que ninguém ousou mexer nunca na vida. E ela terminou confessando que tinha algumas fotos guardadas às 7 chaves do ex-namorado, inclusive uma roupa íntima que havia sido dada de presente. Aí eu perguntei: para quê? Qual é o propósito? Qual é a razão? Para que trazer a túnica babilônica de Jericó para a tua tenda? Para que trazer a peça de ouro de Jericó para a sua tenda? Se o Senhor disse que tudo que havia em Jericó era anátema. Que tipo de música você ouve em casa?
Quais são as músicas que você canta enquanto varre a casa? Quais são as músicas que você ouve no seu carro enquanto viaja? Destrua Neustan. Destrua Neustan. Cancele tudo que é maldito na sua vida. Seja rígido consigo mesmo. Determine que na sua vida Satanás não terá pontos de entrada, nem as entradas secretas permanecerão abertas. A falha de Ezequias posteriormente com Babilônia não foram os portões de Jerusalém, não foram as entradas do palácio, foram as entradas secretas que ele mostrou para os emissários de Babilônia. Diz aí para o vizinho, cuidado com as entradas secretas da sua vida. Ah, mas ninguém sabe, pastor. Ninguém viu. Ninguém viu, mas Satanás está explorando esse portão secreto. Está bagunçando sua vida. Diga comigo, eu vou sair daqui firmado no legado. A minha vida não será mais a mesma. Agora diga comigo assim, pastor Josué, termina logo. O detalhe é que eu sei que Deus está falando com gente aqui. Faz uma inspeção, faça uma inspeção. Faça um diagnóstico da sua vida, faça. Vai destravar. Vai destravar. Quinto lugar, eu não vou longe não, tá? Vai ficar, tem pouca coisa. Quarto lugar, olha o versículo de número 5, diz assim: no Senhor Deus de Israel confiou, de maneira que depois dele não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. Qual foi a base disso aqui? Confiou em Deus. Confiou em Deus. Confiou em Deus. Eu me lembro de um texto que tem lá em Gênesis 22, quando a Bíblia diz que Abraão e Isaac estavam indo para Moriá. Em dado momento, Isaac pergunta assim: papai, aqui está o fogo, o cutelo e a lenha para o holocausto, mas onde está o cordeiro? Aí a Bíblia diz assim: Abraão, olhando para Isaac, respondeu: Deus provê para si o cordeiro. Como se dissesse: quem se preocupa com o cordeiro não sou eu, meu filho, é o Senhor. Mas o que mais me chama a atenção desse texto, porque a maioria de nós se concentra no Deus proverá, mas o que mais me chama a atenção desse texto é isso aqui, ó: e os dois iam caminhando juntos. Isso aqui para mim é encantador, porque isso aqui revela que Abraão confiava em Deus e Isaac confiava em Abraão. Ele não está entendendo nada, mas se o meu pai está indo, eu vou também. Eu conheço o Deus que o meu pai serve, eu vou junto. A minha pergunta é: seu filho subiria a Moriá contigo? E qual é a base da confiança de Isaac em Abraão? A base da confiança de Isaac em Abraão é a confiança de Abraão em Deus. Confia em Deus. Ei, Deus está cuidando até daquilo que você nem lembra mais. Confia. Um
Um dia Jesus disse a Pedro: você vai ficar velho. Aí, antes de Pedro ficar velho, Herodes prendeu a Pedro e a Tiago. Atos 12. E Herodes era miserável. Ele matou Tiago. A família dos Herodes era uma família sanguinária, lunática, sem limites. E Herodes disse a Pedro: te mato depois da Páscoa. Aí Pedro deitou e dormiu. Como é que o cara sabe que vai morrer depois da Páscoa e dorme, irmão? Você não consegue dormir com uma fatura de cartão de crédito para pagar segunda-feira. Pedro dormiu. Você viu o irmão contando aqui, Moisés, do pico de ansiedade, transtorno de ansiedade que ele teve, transtorno de pânico. Quando você tem transtorno de ansiedade ou transtorno de pânico, sua vida vira de cabeça para baixo. Não é só não dormir, é não comer ou comer além da conta. Cada um se manifesta de uma forma distinta. Acabou a paz. Pedro dormiu. Mas ele dormiu tanto, que o anjo chegou para ele e disse assim: acorda, Pedro. Aí Pedro acordou, disse: vem. Aí Pedro saiu às pressas, o anjo disse: não, calma, sem correria. Calça sandália. Irmão, para quem vai morrer amanhã, que é que importa a sandália, pelo amor de Deus? Mas quando o anjo diz calça sandália, eu vejo como se Deus dissesse: eu estou cuidando até daquilo que para você não importa mais. Aí Pedro calça a sandália e vai saindo, e o anjo diz: não, Pedro, coloca a capa, é madrugada, está frio lá fora. Deus está cuidando de tudo para você. E o sono era tão grande que Pedro só foi perceber que não era um sonho quando estava lá fora e o vento da madrugada bateu na testa. Confiou em Deus em níveis incríveis. Confia. Deus não falha. Você acha que um pastor, ou o pastor que estabeleceu essa igreja 101 anos atrás, desconfiava de Deus? Imagina como era Viana 100 anos atrás, gente. O que tinha aqui? Eu sou filho de pastor, gente. E pastor que pastoreou campos pequenos e igrejas pequenas. Eu vi muitas vezes chegar a hora do almoço e ter panela no fogo, mas só tinha água dentro. Não tinha nada. Você acha que ao longo desses 40 anos o pastor Pedro, com a sua família, não viveu experiências parecidas? E por que o cara não engole a lua e some, chuta o pau da barraca e larga tudo para trás? Porque eu sei em quem tenho crido. Eu sei em quem me trouxe. Aquilo que ele me disse, ele vai fazer. Só que Deus não faz nada sem antes te passar pelo deserto. Você tem que atravessá-lo. Aleluia. Se não for muito incômodo, dá só uma sacudidinha de leve assim no vizinho e fala com ele assim: mas vai dar certo. Confia. Penúltimo lugar, firma o legado. Quebra os pactos realizados com maldição. Versículo 7. Assim foi o Senhor com ele para onde quer que saía, e se conduzia com prudência, e se revoltou contra o rei da Síria e não o serviu. Deixa eu te explicar isso aqui para a gente terminar. O rei da Síria fez um pacto com Judá na época de Acaz, pai de Ezequias. Acaz inclusive foi lá. Esse episódio, um bocado de cantor, pastor, pregador, ministério de louvor precisa aprender para os nossos dias.
Porque Acais chegou na Assíria, em Damasco, e viu um altar lindo. Era um altar pagão, para uma divindade pagã. Mas era tão lindo que Acais disse: manda trazer o nosso arquiteto, o nosso desenhista, o nosso projetista. E o desenhista veio de Samaria. E Acais disse assim: desenha, porque eu quero fazer um igual em Samaria, para adorar a Deus. Mas eu quero um igual, tão bonito quanto esse. E o desenhista desenhou e foi embora. Porque Acais disse: quando eu chegar lá, eu quero adorar a Deus num altar igual a esse. O Senhor veio suportando as bizarrices de Acais. Mas quando Acais fez uma cópia de um altar pagão para adorá-lo, o Senhor disse assim: passou do limite. É nesse momento que o Senhor permite que haja a queda, a crise no reinado. Então observe, Samaria foi destruída, e Ezequias sabia: se eu não tomar uma providência, Deus me vai largar de mão. E ele diz para a Síria: não te sirvo mais, não vou manter a aliança que meu pai fez, eu vou temer ao Senhor. Analise as alianças que você tem. Eu tenho que mexer nisso. Cuidado com os relacionamentos que você cultiva, com as amizades que você tem, com as pessoas que você leva para a tua casa, que você compartilha a sua vida. Não faça aliança com gente que não vem para ser bênção. Quebre. E quando eu disse que todos nós precisamos ler, é que tem gente hoje na igreja, pastores, pregadores, cantores, ministério de louvor, que estão copiando o altar da Síria e trazendo para adorar a Deus como se Deus fosse menino. Fala assim: Deus não copia, cria. Deus cria, não copia. Então toda aliança maldita quebre. Eu vou terminar. Deus vai te dar vitória sobre os teus inimigos. Olha o versículo 8. Ele feriu os filisteus até Gaza, como também os termos dela, desde a torre dos atalaias até a cidade forte. E sucedeu que no 4º ano de Ezequias, que era o 7º ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, que Salmanasé, rei da Síria, subiu contra Samaria e a cercou. Samaria caiu. O versículo 10 diz: e tomaram Samaria ao fim de 3 anos. Sim, no ano 6º de Ezequias, que era o ano 9º de Oséias, rei de Israel, Samaria foi tomada. E o rei da Síria transportou Israel para a Síria e os fez levar para Ala e para Abô. Versículo 12: porquanto não obedeceram à voz do Senhor seu Deus. Entretanto, se você continuar lendo o capítulo inteiro, a Bíblia diz: mas Deus preservou a Judá. O vizinho caiu, mas Deus preservou Judá. Cita esse texto comigo: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu, repete, mas tu não serás atingido. Você está blindado, você está guardado, você está protegido. Se você decidir honrar a Deus, se você decidir construir um legado, se você decidir adorar a Deus, se você decidir construir uma história com base na confiança em Deus, Samaria cai, Jerusalém fica de pé, Israel padece, Judá é preservado, Oséias é derrotado, mas Ezequias é preservado. Há um milagre sendo construído para a sua vida. Fica de pé, por favor, quem puder. Aleluia.
Senhor está contigo para te ajudar. Estenda a sua mão ao céu e ore agora. Ore com as suas palavras. Mas antes de pedir qualquer coisa, adore. Adore a Deus. Como é que adora, pastor? Diga coisas no seu coração para Deus. Diga aquilo que o seu coração deseja falar com Ele. Teça os maiores elogios da sua confiança em Deus. Diga: Senhor, eu te amo. Senhor, eu te agradeço. Senhor, eu me consagro a Ti. Senhor, a minha vida eu dedico a Ti. Adore, adore, adore. E na medida que você for adorando, você vai sentir vontade de falar em línguas espirituais. Adore então com línguas espirituais. Adore com línguas estranhas. Adore com um coração extremamente entregue. Apenas adore, adore. Erga as mãos se quiser. Coloque a mão no peito se preferir. Ajoelhe se você achar melhor. Eu não vou dizer para deitar porque não dá, mas deixa a sua alma fluir na presença de Deus. Adore a Ele, glorifique a Ele. São 101 anos. Celebre, celebre, celebre. Aproveite agora e adore a Deus pelos seus filhos. Adore a Deus pelos seus netos. Adore a Deus pela sua família. Adore a Ele. A glória de Deus vai encher essa casa. A glória de Deus vai encher essa casa. Quer ver? A glória de Deus vai encher essa casa. Se você puder, levante a sua mão ao céu assim, por favor. Ezequiel capítulo 10 versículo 4 diz: enche as tuas mãos de brasas acesas. Enche as tuas mãos de brasas acesas e espalha-as pela cidade. Deus vai incendiar essa cidade através da sua igreja. Em massa, avivamento extraordinário. Este é o tempo de Deus para a sua vida. Agora que as suas mãos estão cheias de brasas acesas, não precisa abraçar a pessoa do seu lado. Apenas estenda a mão em direção a ela e diz para o Senhor agora: incendeia a alma do meu irmão, incendeia a alma da minha irmã, incendeia, Espírito de Deus, espalha brasas nesse lugar, espalha brasas nesse lugar, espalha brasas nesse lugar. Arrebata esse povo com línguas espirituais, com renovo, com batismo no Espírito Santo. Receba! Aleluia, dá liberdade, dá liberdade, dá liberdade. Fale em línguas estranhas em nome de Jesus. 101 anos de avivamento, 101 anos de Pentecostes, 101 anos de dons espirituais nessa cidade. Recebe o poder de Deus na sua vida. Aleluia. Espírito Santo, como na tenda que o Espírito saiu de Moisés e encheu 70 anciãos, passa agora de vida para vida. Contagia esse lugar, contagia esse lugar. Quem ainda não sentiu a presença de Deus, abre o coração e adore a Ele no nome de Jesus.